Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Promessa que Não Pode Ser Revogada. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A fé nos liberta da visão natural de que méritos humanos alcança a justiça de Deus e nos mostra que esta fé é o instrumento motor de nosso pleno relacionamento com Deus e com as promessas do Senhor, que só são verdadeiramente encontradas pela fé. Nesta lição, no ponto número 1, conheceremos a essência do pacto ou aliança abraâmica. No ponto número 2, vamos compreender a natureza do pacto ou aliança mosaica. E no ponto número 3, vamos realizar a exegese do texto base da lição, que está em Gálatas, capítulo 3, versículos 17 ao 24. Item número 1 da lição: a essência do pacto ou aliança abraâmica. A essência do pacto ou aliança abraâmica consiste na aliança de Deus com Abraão e sua descendência, em que nesta relação o Senhor estabelece um conjunto de bênçãos prometidas 430 anos antes da lei mosaica, que se estenderiam a todas as famílias da terra. Estas bênçãos estabelecidas pelo Senhor, também conhecidas como as promessas de Deus, se consolidaram em 7 grandes bênçãos, a saber: a primeira, Deus faria de Abraão uma grande nação. Deus prometeu, em primeiro lugar, que faria de Abraão, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara, uma grande nação no sentido natural, representada então pela nação israelita, e no sentido espiritual, por todas as pessoas que crescem nas promessas de salvação e vida eterna em Cristo, cuja dimensão seria comparada à quantidade do pó da terra e das estrelas do céu. A dimensão desta nação. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, fala exatamente dessa aliança abraâmica que eu passo a ler agora. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 13, versículo 16 diz: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Gênesis capítulo 15, versículos 5 ao 6 diz: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi
creditado como justiça. Portanto, aí nós temos esta aliança abraâmica que o Senhor prometeu bênçãos, 7 bênçãos, 7 grandes bênçãos. E a primeira, nós já então comentamos, que Deus faria de Abraão uma grande nação. E assim se realizou. Para esta nação, Deus prometeu uma grande porção de terra, conhecida como a terra prometida, para lá fixar o seu povo, não só no sentido natural na terra de Israel, como também no sentido espiritual, na Nova Jerusalém, para todo o povo remido em Cristo. Gênesis capítulo 12, versículos 6 ao 7 diz: Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 17 diz: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Portanto, aqui está estabelecido que Deus realmente cumpriu a sua promessa e deu a Abraão e fez de Abraão uma grande nação, inclusive com a concessão de terras. Gênesis 15, versículos 6 ao 7 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Portanto, nós somos a grande nação a partir de Abraão, como cumprimento da promessa de Deus. Deus cumpriu o que prometeu. Vamos falar agora sobre outra promessa dentro deste contexto, que foi a bênção de Deus estaria sempre sobre Abraão. Ou seja, além de fazer uma grande nação, uma outra promessa é que a bênção de Deus estaria para sempre sobre Abraão. Deus promete que as suas bênçãos, Deus promete que as suas bênçãos estariam sobre Abraão de uma forma pessoal para sempre, no tempo e no espaço, por onde ele andasse. Gênesis capítulo 12, versículo 2, na parte A, na parte B, diz: e eu o abençoarei. Ou seja, a bênção sobre Abraão de forma permanente. Deus disse também que, como terceira promessa, que a vida de Abraão seria uma bênção para os outros.
Deus prometeu a Abraão que sua vida pessoal e espiritual seria uma bênção para todas as pessoas. Ou seja, que Abraão seria uma bênção não só para a nação israelita, mas para todos os seus descendentes gentios, não nativos da nação israelita. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Na parte D, diz assim: e você será uma bênção. Ou seja, Abraão como bênção. Uma bênção para Deus, uma bênção para toda a nação, ou todas as nações da terra. Como quarta bênção, quarto quadro aí na parte superior, Deus tornaria o nome de Abraão famoso universalmente. E o que é esta fama? Esta fama não é popularidade no sentido que nós conhecemos hoje, mas é o respeito, a reputação de Abraão diante de todos os povos, diante de todas as pessoas. Deus prometeu a Abraão que tornaria o seu nome grande e famoso, no sentido de ser respeitado em toda a terra, e que Abraão seria exaltado em toda a história da humanidade. Está na parte C do versículo 2, que diz: tornarei famoso o seu nome. Como quinta bênção de Deus para Abraão, Deus abençoaria a todos os que abençoassem a Abraão. Deus prometeu o favor divino a todos que viessem a abençoar a Abraão e sua descendência. Gênesis, capítulo 12, e agora, no caso, versículo 3, na parte A, diz: abençoarei os que o abençoarem. Como sexta promessa, todas realizadas, Deus prometeu o desfavor divino a todos que viessem a amaldiçoar Abraão e sua descendência. Gênesis, capítulo 13, versículos 3, na parte B, diz: e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por fim, como sétima promessa nesta aliança abraâmica, Deus, por meio de Abraão, concederia grandes bênçãos para todas as nações da terra, no sentido material e no sentido espiritual. A salvação e vida eterna em Cristo Jesus para todos os que crescem na promessa estabelecida em Gênesis capítulo 15, onde ali o Senhor promete o Messias, o Salvador da humanidade. Esta bênção aponta para o Messias, Jesus Cristo, que viria através da descendência de Abraão e traria salvação para toda a humanidade. Gênesis capítulo 12, versículo 3, na parte C, diz: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Portanto, aí estão as 7 promessas de Deus a Abraão na aliança abraâmica. E Gálatas, capítulo 3, versículos 13 ao 14, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Portanto, estas promessas da aliança abraâmica, elas estão convertidas, direcionadas também, destinadas a nós, que somos filhos de Abraão, pertencemos à família de Abraão. Vamos agora para o item 2 da lição, falar sobre a natureza do pacto ou aliança mosaica. Esta natureza do pacto ou aliança mosaica, que veio 430 anos depois da aliança abraâmica, consiste na aliança entre Deus e a nação israelita, tendo como mediador Moisés. 430 anos depois da aliança abraâmica, que foi estabelecida então no Monte Sinai, onde Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos e, posteriormente, outras leis derivadas destas, que continham em seu bojo bênçãos para a obediência plena delas e maldição para a desobediência. A aliança mosaica é frequentemente contrastada com a nova aliança em Jesus Cristo, sendo visto como a preparação para a graça oferecida no Novo Testamento. No contexto da carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 17 ao 24, nós vamos constatar que a lei mosaica, ela não invalida as promessas de Deus realizadas na aliança abraâmica e vice-versa. A aliança abraâmica também não invalida a lei mosaica, não invalida, não anula a lei mosaica. A graça não anula a lei não anula a graça. Isto reciprocamente. Neste sentido, vamos fazer agora a exegese do texto base da lição. E, por meio de Abraão, Deus concederia grandes bênçãos para todas as nações, como nós vimos já no ponto número 1. E neste texto base da lição, capítulo 3, versículos 17 ao 24, o apóstolo Paulo enfatiza os seguintes pontos específicos. Entre as promessas de Deus, feitas a Abraão, e a lei entregue a Moisés no Monte Sinai, a saber, em primeiro lugar, a primazia da promessa de Deus. Gálatas capítulo 3, versículos 17 ao 18, o apóstolo Paulo vai exatamente mostrar esta primazia da lei, ou melhor, da promessa de Deus. Quando diz, Gálatas capítulo 3, versículos 17 ao 18, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que esta lei mosaica, que veio 430 anos depois, não pode anular ou invalidar as promessas de Deus feitas a Abraão. Foi pela justiça da fé e não por meio da lei que a promessa feita a Abraão foi feita e alcançada. Um outro ponto que nós podemos realizar a exegese do texto base dessa lição é a finalidade da lei.
Gálatas capítulo 3, versículos 19 ao 20, diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. O apóstolo Paulo, ele suscita uma pergunta: qual era então o propósito da lei? Que sinonimamente quis dizer, qual é a finalidade da lei? Paulo responde que a lei veio mostrar para a humanidade as suas próprias transgressões, até a chegada de Cristo, como a magna promessa de Deus. O apóstolo Paulo, nas entrelinhas, esclarece que a lei foi dada e mediada por Moisés, mas a promessa foi dada diretamente por Deus. Isto significa, então, que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, ela mostra para nós que nós somos pecadores e, portanto, precisamos do perdão de nossos pecados. E ela também nos mostra que este perdão dos pecados só vem através de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o nosso Salvador, porque ele foi para a cruz, lá entregou a sua vida, derramou o seu sangue, deu a sua vida para nos redimir dos nossos pecados. E, portanto, a finalidade da lei é esta: é nos mostrar que estamos mortos espiritualmente e que precisamos ser vivificados através de Cristo. Receber o perdão dos nossos pecados, receber a salvação da condenação eterna, receber a vida eterna. Isto se crermos em Jesus Cristo, que é a grande promessa dada por Deus. A finalidade da lei foi o que nós vimos agora. Vamos, por fim, ver aqui sobre a lei e a promessa. Gálatas capítulo 3, versículos 21 ao 24, que diz: então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O apóstolo Paulo, então, aqui declara que toda a humanidade está na condição de ser prisioneira do pecado. Porém, e é nesta condição prisional que a promessa de Deus é dada aos que creem mediante a fé em Jesus Cristo. Logo, isto significa que a humanidade estava aprisionada pela lei até que a fé fosse revelada em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A lei foi a guardiã da humanidade até a manifestação de Cristo em pessoa. Assim, esta pessoa é justificada diante de Deus pela fé. Então, portanto,
nesta aula aqui, nós vimos estes conceitos e estas interrelações entre lei, entre a promessa, a salvação, a vida eterna e, por fim, a fé. É o que o apóstolo Paulo quis, então, mostrar aos Gálatas. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Nesta lição, vimos que a essência do pacto ou aliança abraâmica foi revestida de bênçãos estabelecidas pelo Senhor, como um favor divino a Abraão e sua descendência. E Deus faria, dentro destas bênçãos, Deus faria de Abraão uma grande nação, a bênção de Deus estaria para sempre sobre Abraão, que a vida de Abraão seria uma bênção para os outros, que Deus tornaria o nome de Abraão famoso universalmente, isto é, respeitado, que aquele que abençoasse Abraão teria o favor divino, aqueles que amaldiçoassem Abraão teriam o desfavor divino e que Deus concederia um Salvador da humanidade na pessoa de Cristo. Vimos também que a aliança mosaica consistiu na entrega dos 10 mandamentos e, posteriormente, leis derivadas destas que continham em seu bojo bênçãos para a obediência plena delas e desfavor divino para a desobediência. Finalizamos o nosso estudo realizando a exegese do texto base da lição, registrado na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 17 ao 24. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 8, Filhos e Herdeiros. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.